Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje eu vou deixar aqui um texto da Palavra de Deus, onde se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo por número 14, a partir do versículo 22, que nos diz assim a Palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram, com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, dizendo-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O texto de início, ele vai nos dizer que logo após a multiplicação de pães, Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que eles venham passar para a outra margem, enquanto ele fica ali se despedindo daquela multidão. O interessante é que, enquanto Jesus está se despedindo, ele ordenou para que os discípulos fossem para a outra margem. Jesus ele vai se despedir e logo depois ele sobe ao monte, e o texto é claro e vai nos dizer que ele foi orar à parte. Enquanto os discípulos estão indo, Jesus ele tira ali o seu período, o seu momento de oração, e nos dá a entender que Jesus também ele tinha o seu momento a sós com Deus. Perceba que mesmo Jesus sendo alguém tão ocupado que estava na terra exercendo o seu ministério, veio para cumprir uma missão que foi ir até a cruz do Calvário, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, se entregar para nós. Mesmo assim, em meio ao seu percurso, os 3 anos aqui na terra, Jesus era um homem bastante ocupado. E por misericórdia e olhar as pessoas em dificuldades, você vai ver que ele operou muitos milagres. E um deles foi essa multiplicação de pães. Ele estava apregoando para as pessoas e viu que já era tarde, as pessoas estavam com fome. Os discípulos até disseram para ele para despedir as pessoas porque não tinha alimento. E nós sabemos muito bem e conhecemos a história que havia ali um homem com peixe, com uma quantidade de pães, e ele multiplicou, alimentou toda aquela multidão. Logo após ele se despede, vai orar ao monte, e os seus discípulos, sendo ordenados por Jesus, vai para a outra margem. E logo após que Jesus está ali orando, quando chega já à tarde, ele olha para o mar e o seu barco já está açoitado, porque o vento naquele momento era um vento contrário. E nos diz o texto que por ser um vento contrário, Jesus fica ali a sós. Mas na quarta vigília, que significa pela madrugada, no Evangelho de Marcos, que são evangelhos sinóticos semelhantes, onde Marcos também vai narrar esse texto, e ele vai dizer que quando Jesus, na quarta vigília, ele vê que o vento era contrário e que os discípulos tinham dificuldades de remar. Então, quando chega pela madrugada, ele vê que os discípulos tinham dificuldade de remar, então ele não vai pegar o seu barco, ele vai andar por cima do mar.
no Evangelho de Marcos, capítulo por número 6, versículo por número 48, nos deixa claro que Jesus viu os discípulos vindo e estava tendo dificuldade por conta que o vento era contrário. Então ele sobe no mar e sai andando. Então perceba que quando os discípulos se deparam com Jesus andando, até então eles não sabiam que era Jesus. O texto vai nos dizer que eles se apavoraram, acharam que era um fantasma. E perceba que o texto lido nos deixa claro que eles ficaram com tanto medo que chegaram a gritar de medo. E Jesus pede para que eles venham ter bom ânimo, porque é Ele. E Pedro, ao ouvir, quando fala que é Ele, para que eles não venham temer, Pedro diz: se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Pedro, com a sua ousadia, ele permanece ali pedindo para ir também. Se és tu, manda para que eu vá também andando sobre as águas. O texto nos diz que Pedro saiu andando sobre a água até Jesus. Mas ao se aproximar, devido ao vento contrário que era forte, ele teve medo e foi afundando. E então ele clama com alta voz para que Jesus venha o salvar. E Jesus pega pela mão e puxa a Pedro. E ele dá uma exortada em Pedro. Ele diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando nós olhamos para esse texto, tem pessoas que criticam a Pedro. Dizem que ele, em meio àquele andar até Jesus, ele fica com medo e afunda. E se aplicam textos em meio a percursos cristãos de que pessoas afundam em meio à caminhada. Mas perceba que Pedro, ele andou sobre as águas. Mas quando Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é tão somente por conta que ele ficou com medo do vento e afundou, mas porque quando Jesus lançou a sua palavra, dizendo que era ele que estava ali, Pedro duvidou. Pedro disse: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Pedro, ele se assemelha àquele episódio como Tomé. Quando Jesus ressuscita, ele não acredita e ele diz que só acredita se tocasse, se apalpasse nas mãos de Jesus, se pegasse para poder crer. E é aí que está muitos problemas trazendo para os dias de hoje. A falta de fé, a falta de confiança. E eu olhando para esse texto, eu comecei a meditar. Se Jesus ele percebeu que os discípulos estavam com dificuldades, por quê? Veio esse questionamento. Por que ele não acalmou aquele vento antes de entrar no mar? Perceba que muitas pessoas passam por dificuldades e eu ouço pessoas erroneamente dizendo que aquilo está acontecendo porque Deus está permitindo. Aquilo está acontecendo porque Deus permitiu para que você venha aprender algo. É óbvio que o que acontece na nossa vida sempre vai nos trazer aprendizado, experiência. Mas entenda em nome de Jesus que Deus não iria colocar e nem vai colocar dificuldade para que você venha aprender algo. Veja que o vento estava contrário, mas Jesus não acalmou o vento. Jesus foi acalmar aquele vento contrário quando ele entra no barco junto com Pedro. E ele poderia muito bem ter acalmado aquele vento antes de entrar no mar. Mas tudo que o Senhor faz tem um propósito. Entenda que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, sim. Às vezes são consequências dos nossos atos, do que nós fazemos. Mas quando Deus está no controle da nossa vida, quando vem a acontecer algo, nós precisamos entender que Deus poderia muito bem ter acalmado antes de entrar no mar, antes de sair andando pelo mar. Mas ele não acalmou. Ele não acalmou aquele vento contrário. E os discípulos tiveram aquela experiência, porque em meio à dificuldade tem muita coisa que não vai adiantar remar. Jesus poderia muito bem ter acalmado aquela tempestade, aquele vento contrário,
e ter pego o seu barco e ter ido ao encontro com os discípulos. Mas em meio àquele vento contrário, Jesus usa o poder de Deus. Jesus usa e exerce a sua fé, porque tem dificuldade na minha e na tua vida, que não vai ser remando, não vai ser esforço físico que vai solucionar. O que vai solucionar este vento contrário que possa estar na tua vida é você exercer a fé que você tem em Cristo Jesus. Jesus usou o poder de Deus e saiu andando sobre as águas, o poder que estava sobre ele. E então ele acalmou aquele vento. E assim é também nas nossas vidas. Nem tudo é momento de você estar remando contra o vento, tentando fazer alguma coisa, mas tão somente exercer a tua fé. Exerce a tua fé que está em Cristo, declara a palavra de Deus na tua vida e acalma, usa a autoridade de Deus que está sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele vive dentro de nós, o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar. Lembra que Jesus falou para os discípulos que ele estava indo, mas que iria rogar ao Pai para que enviasse o Espírito Santo Consolador, o nosso auxiliador. Nós não iríamos ficar aqui sozinhos. O Espírito Santo está aqui conosco, para que venha nos ajudar, para que venha nos auxiliar. Então exerce o poder de Deus, exerce a tua fé, para de colocar a tua confiança em meio a esses ventos contrários que sobrevêm sobre a tua vida, para de colocar a confiança em A, colocar a tua confiança em B. A tua confiança primeiramente deve ser em Cristo Jesus. Então exerce a tua fé e tende bom ânimo. Veja que Jesus diz: homem de pequena fé. Mas os discípulos estavam apavorados, estavam com medo. Mas Jesus os exortou dizendo que eles não tinham uma fé suficiente. Depois que Jesus acalma aquela tempestade, eles ficaram ali alegres e viram verdadeiramente tu é filho de Deus. Entenda, você precisa ter fé hoje, agora. Não precisa ter fé tão somente depois que é realizado, depois que você passa pela sua dificuldade. Não, é em meio a este vento contrário que nós devemos ter fé, devemos exercer a fé que nós temos em Cristo Jesus em todo o momento. Amém? Que essa palavra venha penetrar no teu coração e que você venha exercer a sua fé no Deus que você serve, e a vitória será certa em nome de Jesus. Entenda, Jesus ele tirou os períodos para orar, momentos de comunhão com Deus. E nós também precisamos ter momentos de comunhão, de oração com o Senhor para nos fortalecer, e Ele vai nos ajudar em todo momento, nos dar estratégia para vencer todas as dificuldades aqui na terra, porque logo Ele virá buscar a sua igreja, logo nós estaremos junto com Cristo, louvando e glorificando em nome de Jesus. Assim eu agradeço esse momento de reflexão com a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, e você vai vencer, porque você já é vencedor. Cristo já venceu por mim e já venceu também por você. Fica na graça, fica mantendo a tua fé em Cristo, em nome de Jesus.